Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar trazendo o vídeo, eu ia fazer uma live, mas não vou conseguir estar online no horário, que eu sempre coloco o vídeo nas quintas-feiras. Então eu resolvi gravar esse vídeo para falar de um assunto que é muito importante e que a gente precisa olhar mais profundamente, que é o expectativas versus realidade. Quem nunca criou, se empolgou e elevou a sua expectativa e depois teve que lidar com a realidade, né? Que eu acho que essa é a parte mais desafiadora, e eu quero trazer um pouco sobre esse assunto para que ele possa nos auxiliar a nós termos o entendimento e sempre buscar o equilíbrio das coisas, das nossas expectativas. Afinal de contas, não tem nada de errado em sonhar, em você querer coisas boas, você almejar coisas boas, né? Só que a gente sempre tem que ter bastante cuidado com a forma que a gente lida quando não é como a gente espera, porque a gente sempre tem que lembrar que existem uma série de resistências, programas limitadores ainda no nosso subconsciente. Então tem uma live que fala disso também, sobre o poder do subconsciente, e muitas vezes essas resistências impedem que a gente alcance aqueles objetivos que a gente já sonha. Mas antes disso, eu sempre me esqueço de falar um pouco de mim quando eu começo os meus vídeos, então talvez tenha muita gente que não me conhece ainda ou que vai estar acessando pela primeira vez. Eu me chamo Adriana, hoje eu sou terapeuta em busca de conhecimento, despertar da consciência, trabalho muito com as técnicas multidimensionais e quânticas, que eu tenho bastante familiaridade, bastante ressonância com esse tipo de técnica. Eles trazem bastante resultados justamente para a gente trabalhar as nossas questões, as nossas sombras que estão lá no nosso subconsciente. Eu venho do ramo administrativo, sou formada em administração também, trabalhei mais de 20 anos no mundo corporativo, mas em paralelo já sempre estudando e bem antes de eu iniciar o meu processo aqui como terapeuta, eu já buscava conhecimento com relação à espiritualidade, com relação ao autoconhecimento e principalmente entender algumas coisas na minha vida. Então, uma breve apresentaçãozinha, só para quem não me conhece ainda, e vamos agora iniciar o tema. Esse tema que eu considero tão importante, né, que muitas vezes quem nunca teve a experiência de despencar de um penhasco, né, quando se deu conta de uma realidade. Quem nunca sonhou, almejou e de repente a realidade veio aquele balde de água fria. E como saber, como lidar com a frustração, como lidar com a decepção e principalmente como aceitar a nossa responsabilidade, começar a olhar para a nossa responsabilidade. Eu vou falar um pouquinho mais disso, porque às vezes a gente responsabiliza só o outro e a gente esquece de olhar para as expectativas que eu criei na minha mente. Então vamos iniciar aqui com uma definição sobre expectativa. Expectativa é uma situação de quem espera a ocorrência de algo ou sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. Expectativas referem-se às crenças que você tem sobre os resultados dos eventos. Sempre esperamos algo.
Então, uma breve definiçãozinha, existem outras definições também com relação à expectativa, mas tem coisas bem importantes pontuar sobre expectativa e sobre esse conceito. Expectativa não é a mesma coisa de que pensar positivo, né? Embora, no meu ponto de vista, eles até se conversam um pouco, né? Existe uma ligação. As duas coisas não são boas, tanto você criar uma expectativa quanto você pensar positivo, se você não se entender profundamente, né? Porque se você... Vamos usar o exemplo do que eu até falei muito na outra live, de pensar positivo. Eu penso positivo, eu penso positivo, eu penso positivo, mas isso é só a nível mental. A minha sensação mais profunda, lá nos meus porões, lá no meu subconsciente, tem frequências, tem memórias negativas que muitas vezes eu nem tenho consciência e eles entram em conflito com o meu pensar positivo. Então, muitas vezes é ali que acaba, né, aquele objetivo que você tem e você não consegue ir adiante. Por quê? Porque existem crenças limitadoras ali. Então, existe a tua mente consciente, que ela até tenta pensar positivo, mas ela entra em conflito com o teu subconsciente. E a expectativa, ela também tem um pouco a ver com positividade, porque a gente sempre espera, né, o melhor das coisas, a gente sempre espera algo maravilhoso quando a gente inicia um projeto, quando a gente começa qualquer projeto na nossa vida, na verdade. E aí eu quero chamar atenção para um outro ponto bem importante, sobre esperar algo, que tem muito a ver com expectativa. E se eu me esquecer de falar, já vou falar agora, não confundam em sonhar, em tentar ser uma pessoa positiva. Eu acho que a gente sempre tem que sonhar, a gente sempre tem que pensar positivo, a gente sempre tem que buscar o melhor. Mas a gente também tem que saber lidar com os resultados, lidar com as coisas que às vezes vão acontecendo que não estão de acordo com o que a gente esperava. E aí eu quero entrar num assunto que eu vejo muitas pessoas falando: o maior problema das pessoas é esperar algo de alguém. A gente não pode esperar algo de alguém. Você não pode criar uma expectativa, né? E aí entra uma questão que uma vez eu tive uma orientação de um mentor espiritual, porque eu estava justamente refletindo sobre esse assunto. E aí, de repente, eu comecei a perceber um monte de informações vindo, explicações e orientações a respeito. Quando a gente fala que a gente não espera nada de algo ou de alguém, nós também não estamos sendo verdadeiros. Deixa eu até botar aqui a tela inteira. Nós também não estamos sendo verdadeiros. Porque tudo na nossa vida, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, sempre a gente sempre está fazendo algo porque a gente espera algo de volta. Por exemplo, você levanta, vamos supor que você é uma mãe de família, um pai de família, você levanta e você prepara o café para os seus filhos, para eles irem na escola. Você vai lá, você prepara o café, mas você espera que eles tomem o café, que eles se alimentem, porque senão você não faria isso. Você tem lá o seu negócio, você acorda de manhã para ir lá, vamos supor que você tem uma loja de calçados. Você vai lá, você acorda de manhã, você vai lá para a loja, você abre a loja, você espera que alguém entre na sua loja para comprar, senão você não iria até lá. Você faz compras para a tua loja,
você busca fornecedores para você ter os produtos disponíveis para vender na tua loja. Então, a gente sempre está esperando algo. A questão que eu vejo assim é que como a gente lida com as decepções, como que a gente gerencia, né? Quando esse esperar não é bem aquilo que a gente estava esperando, né? Literalmente. Então, eu vejo muito. Então, essas orientações que eu fui recebendo, elas foram me mostrando isso. Que a gente é para parar de se enganar, porque daí a gente fica se negando, eu não espero nada de ninguém, eu não crio expectativa. E não é o que tu tá sentindo lá dentro, eu sempre falo muito isso. A pior coisa que nós, seres humanos, podemos fazer para nós mesmos é mentir para nós mesmos. Muita gente faz isso. Eu, às vezes, me pego fazendo uma autoanálise. Às vezes, é muito engraçado isso. Às vezes eu me pego me mentindo para mim mesmo. E aí vem a minha consciência mais elevada, né? Que todos nós temos ela, todos nós temos uma consciência, o nosso eu superior. E meio que entra em contato comigo. Como assim? Qual é o verdadeiro motivo que está por trás disso que você está se desculpando ou está querendo arrumar uma justificativa? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, quando a gente mente para nós mesmos. E dizer que você não espera nada é mentira, porque você espera sim, né? Você espera, você acorda de manhã, você se arruma, você sai para trabalhar, ou você, enfim, participa de alguma reunião, ou você grava um vídeo. Eu estou gravando esse vídeo aqui e eu espero que pessoas assistam o vídeo. Se ninguém assistir, tudo bem. O conhecimento que eu estou aqui, toda vez que eu me proponho a compartilhar um conhecimento, a falar sobre alguma coisa, isso fortalece em mim. Eu aprendo muito com isso. Mas eu acho que o conhecimento ele é para ser compartilhado. Então você espera automaticamente que alguém vá ver esse vídeo, eu espero que alguém curta esse vídeo, talvez comente. Então, como é bom a gente aceitar isso. Sim, eu espero que alguém me ame, eu espero que o meu colega me trate bem, eu espero. Só que, claro, a gente tem que cuidar muito quando a gente vibra nos extremos, né? A gente sempre tem que estar com o pé no chão, a gente sempre tem que estar com a consciência, né, de que a gente não tem o controle de tudo. E que as coisas às vezes não são como a gente espera, mas não tem nada de errado em esperar. Então eu vejo muito quebrar esse paradigma. Eu não posso isso, eu posso tudo. Se eu quiser criar uma expectativa, se eu quiser esperar. Só que é muito complicado quando essa espera depende da outra pessoa, porque você está dando o teu poder para elas. Então eu sou feliz se alguém ver esse vídeo. Não, eu estou feliz agora em estar gravando esse vídeo, em estar falando sobre isso, porque isso está fortalecendo algo em mim. Então, alguém visualizar aquilo que eu espero é um complemento, mas a minha base eu já tenho. Então, eu acho que é muito esse cuidado que a gente tem que ter, não colocar toda a tua expectativa nesse resultado, né? Seja qual for a espera que você tem, enfim, o objetivo que você quer alcançar. Então, vamos seguir aqui na apresentação. Eu fiz essa apresentação porque, gente, porque eu começo a falar e eu tenho uma grande tendência a fugir do tema. Eu começo a falar, daí já entra, porque tá tudo muito interligado, né? Daí já começa a entrar outro tema, aí quando eu vejo, eu fugi totalmente do foco. Então, por isso que
eu resolvi criar sempre uma apresentação, porque daí eu consigo me manter mais no foco. E mesmo assim eu ainda tenho que estar sempre, né, me policiando. Então, o mundo mágico que existe na nossa mente. Todos nós temos esse mundo mágico da nossa mente. Nossa mente, ela cria, ela imagina coisas, né, então, esse mundo mágico, ele está muito ligado a crenças e padrões que nós adquirimos. Ali, nesse caso aqui, eu vejo muito claro um exemplo de nós mulheres, né? Eu me lembro quando eu era menina, assim, aquela fase da adolescência, né? A gente, com várias crenças que a gente ouviu, padrões, vendo os contos de fadas, onde tudo era perfeito, o príncipe vinha num cavalo branco. Então a gente tem que entender que tudo que nós entramos em contato, desde o momento que nós chegamos aqui, desde o momento da nossa gestação, ele vai armazenando memórias no nosso subconsciente. E isso vai interagindo com a nossa realidade o tempo inteiro. Então nós temos esse mundo de fantasia. Todos nós temos isso. E às vezes a gente mistura um pouco, a gente se empolga demais, não que isso seja errado, só que a gente sempre tem que ter consciência, e mais adiante eu vou explicar um pouquinho mais isso. Então, assim, as crenças e padrões que nós adquirimos, né, de quem nós deveríamos ser, como deveria ser, né, e aí a gente, por exemplo, se você nasceu numa família que espera que você seja um grande advogado, um grande médico, enfim, os pais têm muito de colocar essa expectativa nos filhos, né? E aí você sempre escutou isso, você sempre vivenciou isso, e de repente você já começa a criar na tua mente que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo, e muitas vezes que eu acho mais complicado é que a gente nem se conhece ainda, a gente nem tem como saber ainda exatamente o que a gente quer, mas a gente já está criando na nossa mente, projetando coisas e criando expectativas de como deve ser o nosso futuro. Outra coisa que influencia bastante é a vida perfeita nas redes sociais. Então hoje a gente abre, eu acho a internet e as redes sociais maravilhosas, só que claro, como tudo, a gente tem que ter um equilíbrio ao usá-las. Então, ali a gente vê o mundo perfeito. Poucas pessoas postam coisas negativas, no caso, assim, que eu me refiro agora eu tô com dor de barriga, tô muito mal e eu vou lá e posto uma foto minha, né, toda acabada. Não. Então, a gente sempre vê o mundo perfeito nas redes sociais. E aí a gente começa a criar expectativa, e hoje a gente tem uma, que eu até considero meio danoso isso, nós temos os tal dos influenciadores que vivem aquela vida mágica, fazem muito dinheiro, né? E aí as pessoas começam a seguir, começam a criar expectativa em cima disso, e depois daí entra logo em conflito com o seu dia a dia, com a frustração, chega em casa e a realidade não é essa, chega o final de semana, a realidade não é aqueles que eles vêem nas redes sociais. Então tem muitas coisas que vai alimentando o nosso mundo mágico na nossa mente e vai nos impulsionando a criar expectativas. Outra coisa é comparação com o outro. Quando eu estou o tempo inteiro me comparando. Então, por exemplo, quando eu iniciei no meu processo aqui de trabalhar com terapias holísticas, de trabalhar com esse conhecimento que até então ele vem cada vez crescendo mais, mas há uns anos atrás não nem se ouvia falar disso, tu vai se espelhando em outros terapeutas que já estão há mais tempo. Por exemplo, o meu canal aqui no YouTube, ele é um canal pequeno ainda, né? Mas eu assisto muitos canais, grandes canais que têm muitas visualizações, né? E então tu vai se espelhando
e vai seguindo alguns exemplos. Mas a questão é quando a gente faz essa comparação com o outro e às vezes comete um grande equívoco, porque eu tenho muita consciência. Quando o meu canal, aos poucos, ele vai crescendo, organicamente está crescendo, né? E eu não fico medindo, só tem tantos inscritos, esse vídeo só teve tantas visualizações, porque, como eu falei antes, o mais importante é fazer sentido e ser algo que você está colocando em prática de acordo com aquilo que você acredita, não que os outros, né? Os outros querem que você faça. Então, ele é um projeto meu, ele é algo que eu estou construindo. E agora tu já imaginou se eu olhasse só para o canal do outro, que já é um canal que tem muitos inscritos, tem gente que tem milhões de inscritos nos canais, tem gente que tem muitas visualizações. E se eu quisesse crescer de um dia para o outro e ser igual? Eu vejo muito as pessoas querendo pular etapas, sendo que tudo é um processo na nossa vida, né? Tudo é um processo. Então, você tem que saber subir degrau por degrau. Não tem como você estar no primeiro degrau e querer colocar o pé lá no 15º. Então, a gente criar essa expectativa, eu poderia, eu abri o meu canal no YouTube e eu já quero amanhã ser igual ao outro. E aí, quando, até eu acho que é o próximo slide, vamos ver se é o próximo, de uma certa forma, é bom ou ruim ter expectativas. Então, aí, nesse caso, mora uma grande armadilha. Eu posso me decepcionar, porque as coisas não são assim. Eu não sou uma pessoa conhecida, né? Então, se é lá alguém famoso que resolve abrir um canal no YouTube, a gente vê que o canal deles cresce muito rapidamente. Mas para quem é desconhecido e começou a se aventurar nesse caminho, ele é um processo mais lento. Então, se eu tivesse me decepcionado logo, não estou crescendo, não tem poucas visualizações, eu não vou continuar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente cria muita expectativa e a realidade muitas vezes não é assim. Mas isso não quer dizer que você não possa chegar lá. Porque as pequenas coisas que fazem você crescer também e fazem ser interessante. Eu gosto muito de estar aqui falando sobre um tema, falando sobre os meus conhecimentos, falando sobre as coisas que eu aprendo, as coisas que fazem sentido para mim. Isso para mim já é muito grato. Então a gente tem que saber saborear, e eu vou falar um pouquinho agora sobre isso. Ter expectativa é bom ou ruim, né? E aí depende muito de cada indivíduo e do mundo mental que ele vive, né? Tá muito ligada à saúde mental também, que eu vou falar daqui a pouquinho. Ela pode gerar algo positivo ou negativo. A questão é como você está preparado para lidar com o resultado. Então, criar expectativas pode ser negativo. Por quê? Porque tem estudos que comprovam isso. Até eu pesquisei antes de gravar esse vídeo. Eu não estou com a página aberta, que senão eu até já ia falar o nome do site. Mas, enfim, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar. Existem estudos que comprovam que criar expectativa demais diminui o teu estado de gratidão. Porque você não aproveita o presente, você não está no presente, você sempre está achando que você vai ser feliz quando você alcançar aquilo que está na tua expectativa. Então você esquece de agradecer o que você já tem, que é muito importante. Que é isso que eu estou fazendo agora. Eu sou muito grata por estar aqui gravando esse vídeo. Talvez 10 pessoas vão ver, talvez 20, talvez 50, não sei. Mas não é essa a questão é eu estar aqui falando, eu estou sendo eu. Eu estou aqui podendo falar sobre isso, né? Então, criar expectativas tem esse lado negativo, porque você não fica no tempo presente, muitas vezes. Você fica só almejando
chegar naquele lugar, né? Que você acha que quando você chegar lá você vai ser feliz, aquela velha história que todo mundo já viu. A felicidade está no caminho, não no ponto de chegar. Então é muito importante a gente ter, é bom a gente ter sonhos, ter objetivos, criar expectativas, esperar algo, mas desde que seja de uma forma muito, muito, muito equilibrada. A gente tem que ter muito cuidado porque pode ter uma grande armadilha por trás disso. E eu falo isso de experiência própria. Eu já caí muito, eu já me decepcionei muito, em seguida até eu quero dar um exemplo sobre isso. Por quê? Porque eu criei expectativa demais e esqueci de ficar um pouco no presente, né? Porque a gente tem que ter projetos, a gente tem que ter objetivos, a gente tem que alimentar isso o tempo todo, porque senão a gente não chega a concretizar realmente. Porém, a gente tem que se conhecer e entender até que limite eu posso ir nesse momento, porque a gente se conhece, a gente já sabe, por exemplo, eu já sei os gatilhos que ativam em mim coisas mais negativas. Então, eu já sei que quando eu estou indo para esse caminho, eu preciso ter mais cuidado. Eu já sei o que me deslumbra, o que me tira do pé no chão e que entra naquele meu mundo de fantasia que tem na minha mente e cria uma fantasia. Então, assim, se conhecer é muito importante para isso. E principalmente o lado negativo da expectativa é você não saber lidar com a decepção, você não saber lidar com os resultados. E depois eu já vou falar uma característica que eu acho bem positiva sobre essa questão da decepção. Teve um fato não muito distante que aconteceu alguns meses atrás e eu me decepcionei. E interessante que quando a gente se decepciona com a pessoa, imediatamente você culpa ela. E eu estava vibrando nesses pensamentos. E chegando a ficar com raiva, né? E aí veio a minha consciência, meu mentor, em conexão com os arcturianos, que eu sou apaixonada por eles, e me chamaram para a realidade. Me fizeram ver a situação de outro jeito. E aí eu percebi que a outra pessoa não tinha culpa nenhuma. Tudo estava na minha mente. Eu que criei a expectativa, eu que imaginei como ela ia se comportar, eu que imaginei que seria de um jeito. E aí você para olhar, caramba, tá tudo aqui na tua mente. Né? E, a pessoa, e aí tem várias questõezinhas aí que também não posso entrar muito em cada detalhe, porque senão o vídeo já fica muito longo, já estamos com 28 minutos e tem ainda bastante coisa para falar. Claro que também tem as armadilhas, tem aquela pessoa que ela joga aquela iscazinha e você só que você bota mais expectativa em cima. Ela até dá a entender, mas aí você já vai lá no teu mundinho mágico, na tua mente mágica. Às vezes são coisas que tu não realizou na tua infância, às vezes foram muitas frustrações, e aí você quer muito aquilo. E aí você vai lá e coloca toda aquela expectativa. E às vezes a pessoa, eu tô dando um exemplo geral, assim, às vezes a pessoa, não é que ela quis alimentar isso em você, porque tem a lei da frequência, e entra muita questão da frequência, né? Você já vai atrair para o teu campo uma pessoa que ele vai mexer naquilo ali, entendeu? E aí você vem com todos os teus sonhos em cima daquilo. E você cria, e a grande maioria desses pensamentos, dessas criações nossas, a gente não percebe. Isso é muito sutil, né? Aí você vai lá, você vai viajar, você já começa a viajar, já começa a imaginar. Porém, todavia, o teu subconsciente ainda tem programas limitadores. E aí não tem como, porque tudo é possível, desde que a gente não tenha resistências.
que impedem que isso aconteça na tua vida. Não tenha medos. O medo eu acho que é uma das piores coisas que tem. Não tenha medos. E aí me veio essa consciência. Analisa a situação. E aí eu tive que admitir que é aquilo que eu falei antes. Admitir para mim mesmo que a gente tem que ser verdadeiro, pelo menos com a gente. Né? Você tem que ver qual é o teu sentimento que passa lá no teu íntimo. E realmente eu tive que dizer para mim mesmo, vocês têm razão. Foi tudo criação minha. Foi tudo eu que imaginei que fosse assim, que seria assim. E eu já estava sentindo raiva da pessoa, eu estava culpando a pessoa. E aí tu imagina quantas pessoas que não têm essa consciência, que às vezes passam meses, anos, às vezes até de mal com a pessoa, porque a pessoa não criou, não correspondeu àquilo que ela esperava. Novamente, esperar é ruim? Não, mas você tem que saber lidar com o que vem. Pode ser bom ou não. E aí tem uma outra coisa bem interessante também. Às vezes o resultado que a gente espera, ele vem. Só que a gente se deslumbra mais ainda, né? E aí às vezes a gente perde um pouco, às vezes até a empatia, a humildade. Então nem sempre também ter as nossas expectativas totalmente atendidas quer dizer que seja totalmente bom. Pode ter armadilhas por trás disso. Então, a gente tem que ter essa consciência de que nunca é o outro. E entender aonde que eu alimentei isso. Porque às vezes a pessoa pode falar uma palavra, o resto você cria tudo. Aquela uma palavra a pessoa disse, ou teve algum comportamento, mas para a pessoa aquilo lá pode ter outro significado. Mas você, de acordo com as tuas carências, de acordo com os teus medos, de acordo com as tuas frustrações, você depositou toda a tua mente imaginária e criou um cenário que às vezes nem se passava na cabeça da pessoa, mas você criou. E aí depois você ainda diz, mas o outro que me prometeu, que me enganou. Né? Não que não exista isso também, mas na grande maioria das vezes é isso. Os pontos positivos de ter expectativas. Eles podem, tu pode, por exemplo, se tu tem um objetivo, tu coloca toda a tua determinação nisso, a expectativa, ela te move, ela faz você correr atrás de algumas coisas, né? Então, não é totalmente ruim você tem pontos positivos em você criar expectativa, porque eu acho que quando a pessoa não tem mais expectativa, não tem mais sonhos, ou não espera nada, não sei se ela está realmente vivendo, né? Porque hoje ali na consciência que a grande maioria do coletivo tem aqui no planeta Terra, é isso, você acorda de manhã porque você tem um objetivo, né? E aí muita gente diz, eu gostaria muito de ficar sem fazer nada. Ok, um dia, 2 dias, né? Porque você está cansado. Mas fica sem fazer nada todos os dias, você vai morrendo, você não tem mais aquele brilho nos olhos, você não tem mais. Então, nós precisamos ter um objetivo. Então, ter expectativas, idealizar coisas, faz você ter bastante empenho, determinação, força de vontade. Porém, como eu falei, sempre de olho no equilíbrio, sempre de olho como administrar os resultados que vêm por aí. Né? Isso começa desde do momento que a gente acorda, né? Nós podemos ter tem dias que correm muito bem, tem dias que a gente tem várias questões desafiadoras para resolver, tem aqueles dias que parece que tudo dá errado,
E a forma que você lida com aquilo que é muito importante. Isso vai determinar o momento seguinte. Vamos para o próximo slide aqui, agora que vem a parte que eu falei. Gerenciar os resultados versus a realidade. Né? Versus realidade não, gerenciar os resultados e a realidade. Né? Então, como você gerencia a expectativa que você colocou com a realidade que você está vendo com relação àquilo? Então, aprenda a gerenciar os resultados. E isso está ligado diretamente à tua saúde mental. Ter responsabilidade sobre o que você criou sobre o outro. Então, são dois itens bem importantes. Gerenciar os resultados, ele está muito ligado à tua autoestima, ele está muito ligado a quem você é. Você se conhece profundamente, né? Você é daquelas pessoas que é carente por um herói, que é carente por alguém te fazer algo. Você não se basta, você não é feliz com a tua companhia, você só é feliz quando alguém, e aí você vibra numa frequência. Eu vou falar uma coisa aqui que é muito fato, que eu, de acordo com o conhecimento que eu fui tendo, eu fui observando na minha vida. No momento que tu tá mais vulnerável, no momento que tu tá mais precisando de ajuda, a gente tem que ter muito cuidado, porque a tendência de a gente atrair um abusador no sentido de que tu tá muito vulnerável. Então, por exemplo, você tá precisando de dinheiro. A tendência de você atrair um golpista é muito grande, porque você está vibrando muito na escassez. Né? E o que o golpista precisa? Ele precisa de uma vítima, ele precisa de alguém vulnerável, que ele vai convencer, entra nesse negócio aqui que tu vai ganhar muito dinheiro. E aí você tá ali, é como alguém, tu tá ali morrendo de sede, alguém dizer, olha, atrás desse morro ali tem um monte de água. Tu não tá vendo, mas tu tá com sede. Então, a gente tem que ter muito cuidado onde a gente busca ajuda quando a gente está vulnerável, porque a lei da frequência, a lei da atração é assim, você vai atrair para o teu campo que tu está vibrando. Então, infelizmente, a tendência de você atrair algo elevado é muito pouco provável. Então, a nossa saúde mental é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, a gente ter conhecimento, né, para a gente poder lidar com essas situações, saber identificar os aproveitadores, os que realmente não estão nem aí para você, né? Então é bem importante isso para você gerenciar os resultados. Você tem que ter bastante base, uma estrutura emocional muito forte, para que você saiba lidar, porque é muito fácil a gente ir para um extremo ou para o outro. Por isso que quanto mais a gente conseguir ir no equilíbrio, menos risco a gente corre de cair em armadilhas. E o que eu falei antes, ter responsabilidade sobre o que você criou sobre o outro. Você queria que o outro aceitasse você como você é. Você imaginou que o outro iria te ajudar. Você imaginou que o outro ia te apoiar no teu projeto. Né? Mas ou você espera, ele é meu amigo, enfim, ele precisa me apoiar. Então a gente tem que ter bastante cuidado, porque ali é um risco bem grande de a gente levar um tombo feio. Cuidado aonde você coloca o teu poder. Nós temos muito gritante isso, de dar o nosso poder para os outros. Então a gente tem que ter bastante equilíbrio nisso, e isso só o conhecimento, isso só é só você ir se trabalhando mesmo, você buscando conhecimento, você se entendendo, acho que até o próximo slide fala disso. Você precisa ter conhecimento sobre você. Olha, isso aqui é muito importante. Deixa eu até aumentar aqui o slide.
tira um print desse slide. Para você gerenciar os resultados da tua realidade, você precisa ter conhecimento sobre você, sobre as suas dores, sobre as suas emoções, sobre os seus medos e se trabalhar constantemente. Ter consciência de quem você é. Ter amor próprio, autoestima e segurança. Então, quando você vai por esse caminho, você consegue lidar melhor com as adversidades, você consegue lidar melhor com os desafios. Você precisa entender suas dores, você precisa entender qual é teu ponto fraco. O que o outro me fala que ativa um gatilho negativo em mim? Qual é o comportamento do outro que me irrita? Nossa, eu tenho muitos. E eu estou olhando para isso cada vez mais. Por que esse comportamento do outro me irrita tanto? Conhecer tuas emoções. Eu, por exemplo, tenho um gatilho muito grande quando eu estou no trânsito. Nossa, como é que eu posso dizer? Ativa um gatilho muito negativo em mim. Quando eu estou buzinando, eu penso, o que eu estou fazendo, né? Então, eu tenho gatilhos negativos quando eu estou no trânsito. Então, mas hoje eu já sei. E hoje eu já criei artimanhas para lidar com isso. Porque eu me conheço, eu sei o que me tira do sério, eu sei o que eu, às vezes, dependendo do dia, não consigo administrar tão bem. Quais são os meus medos? E aí eu vou me trabalhando com isso. Eu começo a ter consciência. E aí, automaticamente, eu desenvolvo meu amor próprio, minha autoestima, minha segurança. Eu começo a lidar melhor com a minha realidade. E para isso, você precisa se trabalhar constantemente. E, felizmente, hoje nós temos tantas opções, né, por aí. Aqui no meu canal tem várias meditações, trabalho com várias técnicas individuais também, se você, né? Eu estou trabalhando uma pessoa e eu estou tão feliz com o resultado dela, e ela é outra pessoa. Estávamos falando, ela me deu um feedback semana passada e assim, é muito gratificante. Ela não tinha muito amor próprio, ela vivia se colocando em situações vulneráveis com pessoas que só se aproveitavam da vulnerabilidade dela. E ela começou a se trabalhar. E ela é muito dedicada. Ela está sempre buscando conhecimento em lives, em vídeos, ela faz as meditações. E aí ela está desenvolvendo um amor próprio, uma segurança, uma autoestima. E ela me disse, as pessoas estão me tratando diferente. Né? As pessoas, elas estão sendo mais gentis comigo. E aí vem aquela velha máxima, quando você muda, o mundo também muda à tua volta. Então a gente precisa ter essa consciência. E não existe nenhum milagre. Você precisa ir trilhando a tua jornada, você precisa ir construindo o teu caminho aos poucos. Vamos para o próximo slide aqui. Essa parte, já estamos finalizando aqui. Essa parte eu acho muito, muito interessante. Conexão com a tua divindade. O que eu mais trabalho aqui no meu canal é isso. Comece a se conectar com a tua essência divina. Tem gente que nem sabe que tem isso. Acha que só está fora. Então, não importa o que aconteça, você sempre precisa voltar para você. Sentir o seu estado mais elevado. Assuma a sua responsabilidade, aceite os teus sentimentos, aceite aquilo que você ainda não consegue melhorar, aceite tuas dores, melhore dentro do possível e se expanda. Esse é o caminho, não existe outro. E essa questão de conexão com a divindade, e tudo é um treino, tudo é reprogramação mental. Você precisa persistir, você precisa treinar a tua mente
né? Diferente daquilo que você foi treinado. E essa conexão com a tua divindade, com o teu eu superior, com a essência divina que existe em você, e ela existe em você, ela existe em todos nós. Isso é muito importante. E você, conforme você vai treinando a tua mente para isso, você vai automaticamente já buscando e sentindo, principalmente nos momentos desafiadores. Aí você passa a administrar melhor a expectativa, a realidade, o que eu espero, o que eu tenho na verdade e o que eu esperava. E aí você vai vendo várias outras opções que você pode buscar diante daquele retorno que você teve que não foi tão positivo quanto você esperava. Mas você precisa se conectar com você, você precisa voltar para você mesmo. Eu desenvolvi uma prática comigo mesmo que a gente sabe que desafios não faltam no nosso dia a dia, e tem momentos quando eu entro na energia e quando ativo algum gatilho negativo e eu entro, e quando vejo eu tô, né, brigando, discutindo, às vezes mentalmente, porque eu já consegui melhorar bastante algumas ações que eu tinha. E aí, quando eu tô no trânsito, né, que nem eu falei antes, e aí alguém fez alguma coisa que eu achei que não podia ter feito, né? Sempre partindo do princípio que eu acho. E aí eu fico braba, cortou a minha frente, ou enfim, cortou a frente, eu acho que é o que mais acontece. E aí eu dou mais bravejada, eu dou uma reinada sozinha dentro do carro comigo mesmo, xingo, mas ele nem me escutou. E aí depois que eu falei aquilo, eu digo, ok, agora volta para ti. Volta para quem você é de verdade. Isso aí é só uma partezinha, né? É só uma partezinha tua. Você não é isso. E você não vai alimentar isso. Então eu desenvolvi essa prática, volta para mim. Agora eu vou voltar para mim. Vou voltar porque eu sou, para minha essência, para o meu equilíbrio. Volta para o meu equilíbrio. E isso está meio que virando até já um mantra, assim, algo que nem eu falei antes, você vai praticando e você vai mudando os teus hábitos. Então, sempre quando percebo que eu estou em desequilíbrio, claro, sempre eu estou falando de mim, que me trabalho bastante com a mesa, com o Cia, com outros terapeutas, com os meus próprios vídeos. Eu sou uma consumidora dos meus vídeos que vocês nem imaginam. Adoro quando tem momentos que você está tão cansada, né, que você, né, que às vezes eu não consigo me autotrabalhar naquele momento, porque daí tem que ser eu a terapeuta e administrar eu mesma. Então, às vezes você não está conseguindo, eu não consigo. Aí o que eu faço? Vou lá, pego um vídeo que eu sinto, agora deixa eu ver o que eu quero ativar agora. Quero limpar o meu campo, quero limpar a minha casa, né? Ou boto lá uma frequência, e aí eu vou escutando aquilo, e aquilo vai me acalmando. Às vezes eu até pego um sono, e de repente voltei para mim, pronto, voltei, saí daquele lugar que eu estava. Então a gente tem que aprender a fazer isso, voltar para o nosso equilíbrio. Vai ter momentos que a gente vai se desequilibrar, vai, mas a gente tem que saber que existe para onde você voltar e ter essa convicção, ter essa certeza, né, de que isso é possível. E aí você começa a ter um melhor entendimento e um equilíbrio das expectativas, dos sonhos que você quer na tua vida, da tua realidade hoje e como você interagir nesses dois mundos, tirando sempre o melhor proveito disso e construindo novos caminhos, novas possibilidades, com base nos teus tropeços, com base nas tuas decepções, né? Mas sempre voltando para você.
sempre reconhecendo o ser de luz que você é. E agora, mensagem final, até vou colocar ela aqui. Seja como for, haja o que houver, sempre volte para você. Não existe lugar mais importante para você estar do que na sua divina presença eu sou. Então, printam essa tela e lembrem-se, sempre volte para você, volte para o teu equilíbrio. Sonhe, crie expectativas, mas saiba lidar com a realidade. Saiba lidar também com aquilo que é desagradável, porque isso ainda faz parte do nosso dia a dia. Então, eu espero que essa mensagem, esse conteúdo que eu trouxe aqui faça algum sentido para vocês. Às vezes a gente aproveita ou alguma coisa faz mais sentido. Espero que alguma palavra, alguma dessas informações ao esperar, né, faça sentido. E que você possa se expandir, né, que você possa se conhecer melhor cada vez mais. Não existe nada mais maravilhoso do que a gente se conhecer, do que a gente ser verdadeiro com a gente mesmo e a gente ser o que a gente é, não o que o outro espera. E o outro também não vai ser aquilo que você espera. Ele vai ser o que ele é, o que ele consegue ser naquele momento. Então isso é muito importante para que a gente tenha uma vida mais leve e plena. Quem sentir de compartilhar essa live ou fazer algum comentário, eu agradeço imensamente. E se você precisar de ajuda, quiser fazer uma sessão individual, como eu falei antes, eu trabalho com técnicas multidimensionais, a mesa multidimensional arcturiana, o sistema integrado arcturiano de cura, o Theta Healing, entre muitos outros conhecimentos. Então, existem muitas formas de a gente trabalhar nossas crenças, nossos padrões negativos, e sim, a gente precisa de ajuda. Eu passei um tempo aí onde eu só me autotrabalhava. E aí um dia eu pedi ajuda para os arcturianos, porque eu não estava entendendo algumas, porque você fica viciado no teu campo, né? E aí os arcturianos são maravilhosos, né? Me conectei com uma terapeuta que também trabalha com o sistema integrado arcturiano, uma querida, e a gente está fazendo trocas, conversas semanais, e está sendo maravilhoso para mim, para ela. Ela adora a mesa multidimensional arcturiana, está percebendo muitos resultados. Ela não conhecia a mesa, então, e aí então ela aplica as técnicas dela, a gente vai conversando e eu aplico as minhas técnicas nela. E está sendo maravilhoso. Então a gente precisa sim se trabalhar, a gente precisa fazer esse investimento na gente. Eu vejo às vezes as pessoas investindo em tanta coisa, e não é certo nem errado, são escolhas. Escolhas, porque a Matrix nos ensinou a valorizar só o material, né? A valorizar só. Tem tantas distrações, né? O tempo inteiro para que a gente não olhe para a gente, para que a gente não busque esse caminho do despertar. Então, a gente buscar o equilíbrio, é aquela balança, né? Eu preciso alimentar o meu lado material e eu também preciso alimentar o meu lado físico, o meu lado espiritual. É o equilíbrio, não tem como você só alimentar um lado. Por isso que a gente está vendo todas essas questões por aí, né? Tanta gente com tanto problema de saúde mental, de desespero, enfim, de não saber lidar, porque ainda mais nessa atual circunstância que a gente está vivendo, né? Que é a transição planetária, que o planeta Terra cada vez mais recebe mais energias de quinta dimensão, parece que o tempo está mais rápido, parece que tudo é mais intenso, as nossas sombras elas estão cada vez mais se mostrando. Então nós precisamos sim nos trabalhar, sim, muito, muito, e é muito bom, é gratificante, é libertador. Então é isso,
Eu sempre deixo o meu contato na descrição do vídeo. Se você quiser, tiver interesse, é só entrar em contato comigo. E eu terei o maior prazer em estar compartilhando meus conhecimentos, ajudando você de acordo com as técnicas que eu tenho, para que você possa também começar a expandir mais a consciência. Beijo grande no coração de todos, gratidão para quem vai assistir esse vídeo, deixe aqui o seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Beijo grande, gente, fiquem com Deus.